Saudações, alunos do curso Pentágono, bem-vindos a mais uma aula de Direito Penal, parte geral. Na aula passada nós terminamos o estudo da imputação subjetiva do fato, vimos a análise do tipo de injusto culposo, e na aula de hoje nós vamos começar um capítulo novo falando do juízo de antijuridicidade da conduta penal. Antes de mais nada, é importante que nós saibamos qual é o conceito de ilicitude ou antijuridicidade. Ilicitude é um juízo de contradição entre a conduta do sujeito e o ordenamento jurídico. Se juridicidade é um juízo de afinidade ou de conformidade do fato à norma, antijuridicidade é um juízo de antagonismo entre o fato praticado pelo indivíduo e as expectativas normativas esperadas pelo direito penal. O Código Penal ele se utiliza da palavra ilicitude, apesar de ilicitude e antijuridicidade serem termos sinônimos. Mas o Código Penal, quando descreve no artigo 23 as causas de exclusão da ilicitude, ele utiliza justamente este termo para individualizar essa segunda fase do conceito analítico de delito. Pois bem, qual é o juízo relacional entre tipicidade e ilicitude? Como é que se comporta a ilicitude e a tipicidade? Nós temos três teorias para isso. Nós temos inicialmente a chamada teoria do tipo penal acromático. A teoria do tipo penal acromático sustenta que não existe um juízo relacional entre tipicidade e ilicitude. A tipicidade é um ponto metodológico de passagem necessária para o conhecimento da ilicitude. Tipo penal acromático significa A, sem, cromático, cromos, cor. Tipo penal desvalorado, tipo penal descolorido. O tipo penal não indica um juízo provisório acerca da ilicitude do fato. É só um ponto de prelação mecânica necessária para o conhecimento da ilicitude. Não existe nenhum juízo de desvalor entre tipo penal e antijuridicidade. É a teoria adotada pela doutrina brasileira? Não. Podem jogar fora. Não é a teoria adotada pela maioria da doutrina brasileira. A doutrina brasileira majoritariamente adota a chamada teoria da ratio cognoscendi ou teoria do tipo penal indiciário. O que seria esta teoria da ratio cognoscendi? Cognos significa em grego conhecimento. O tipo penal seria um conhecimento preliminar da antijuridicidade. O tipo penal seria um indicativo provisório da ilicitude. O sujeito pratica uma ação antinormativa de matar. Ele viola a norma penal matar. Não matar, né? A norma penal é não matar, ele viola a norma não matar. Esta ação antinormativa é presumidamente antijurídica. Por quê? Somente a partir de uma causa de exclusão da ilicitude é que essa ação do sujeito estará em conformidade com o direito penal. Então, tipo penal e ilicitude se comportam como fumaça e fogo. Aonde há fumaça, provavelmente também há fogo, mas nem sempre onde há fumaça há necessariamente a existência do fogo crepitando. Pode ser uma falsa fumaça sinalizando a não existência de um fogo. Então, tipo penal é um juízo provisório da ilicitude do fato. Esta teoria é adotada amplamente pela doutrina, a teoria da ratio cognoscendi, a teoria do tipo penal indiciário. Entretanto, alguns autores, minoritariamente no Brasil, adotam a chamada teoria da ratio essendi. Paulo Queiroz adota essa teoria, o Miguel Reale Júnior adota essa teoria, o Juarez Cirino, nas últimas edições da obra dele, também vem advogando favoravelmente a essa teoria. A teoria da ratio essendi sustenta que o tipo penal ele é constituído a partir da própria ilicitude. Se o tipo penal ele é constituído a partir de uma opção política criminal da antijuridicidade, ele não pode indicar provisoriamente a ilicitude, ele já é a própria ilicitude penal do fato. O tipo penal é a tipicização da ilicitude. Lembrando que a ilicitude ela é una para o direito inteiro. O princípio da unidade da antijuridicidade. A ilicitude ela é única para todo o direito. O direito penal, a partir de um juízo político,
seleciona os ilícitos mais graves para criminalizá-los para o direito penal. Direito penal que é orientado pelo princípio da intervenção mínima. Então, o direito penal vai selecionar quais são os ilícitos, quais são os conflitos sociais mais graves para a coexistência social e vai, por meio da imputação de uma pena, criminalizar aqueles fatos. Portanto, o tipo penal ele não pode ser um indicativo da ilicitude. Ele já é a ilicitude por natureza. Ele já é a ilicitude penalmente desvalorada pelo legislador. E mais, além da questão lógica do tipo penal já ser a ilicitude... Não. Além do tipo penal já ser constituído a partir da ilicitude, nem todos os delitos eles estariam em conformidade com a lógica da ratio cognoscendi. Um exemplo aos senhores. Vamos imaginar que eu estou diante de um crime de estupro. Estou diante de um crime de estupro. O crime de estupro, ele é um juízo provisório acerca da ilicitude? Não. O crime de estupro, ele já é a ilicitude penal tipificada. Como é que eu posso pensar numa ação de estupro apenas preliminarmente antijurídica? Do contrário, eu estaria admitindo a possibilidade de um estupro em legítima defesa, em estupro em estado de necessidade, um estupro em estrito cumprimento do dever legal, um estupro a partir do exercício regular do direito. Condutas que poderiam ser justificadas e excluir a ilicitude da conduta no segundo momento. Todo estupro ele já é antijurídico. Ele não é simplesmente antinormativo. Ele é antijurídico porque não existe uma causa de exclusão da ilicitude dando amparo legal para a exclusão da antijuridicidade do fato. Então, a teoria da ratio cognoscendi poderia admitir, eventualmente, a existência de um crime que poderia ser justificado, mas que não pode ser justificado. Tá certo? Então, apesar da doutrina majoritária ser a teoria da ratio cognoscendi, ou teoria do tipo penal indiciário, existindo uma causa de exclusão da ilicitude que, pelo seu caráter negativo, retira a ilicitude do fato, nós temos como uma teoria crítica a teoria da ratio essendi, advogando por base com alguns autores que o tipo penal já é a própria ilicitude tipificada. Ainda em relação à análise preliminar da ilicitude, faz-se necessário discutir sobre a existência de elementos subjetivos nas causas de justificação. A pergunta é: para o reconhecimento das causas de exclusão da ilicitude, é necessário a existência de elementos subjetivos de realização do tipo penal permissivo ou não? As causas de exclusão da ilicitude são aplicadas objetivamente. E aqui nós temos duas correntes doutrinárias. A primeira corrente doutrinária, majoritária no Brasil, sustenta que as causas de exclusão da ilicitude são de natureza subjetiva. Portanto, o realizador da causa de exclusão da ilicitude deve ter conhecimento e vontade de habilitar um tipo penal permissivo. Exemplo: o sujeito, para fazer jus à legítima defesa, deve agir com consciência e vontade de realização da legítima defesa. Ele deve representar a existência de todos os elementos objetivos da legítima defesa e realizar a legítima defesa de acordo com um plano racional. Portanto, a finalidade do indivíduo representa todos os elementos objetivos da causa de justificação. Muito bem. Agora, dentro dessa teoria, nós temos uma subdivisão. Há aqueles que entendem que deve existir a vontade de realização do tipo penal permissivo da legítima defesa, enquanto outros autores entendem que não. Basta que o sujeito represente subjetivamente, do ponto de vista psíquico, a existência da causa de justificação, independentemente da vontade de defesa. Então vamos ao exemplo.
Eu percebo que estou diante de uma agressão injusta e para reprimir essa ação injusta eu disparo a arma de fogo. Mas a minha vontade aqui não está alinhada ao ânimo defendente. A minha vontade aqui é uma vontade de vingança. Eu quero matar o infrator. Eu quero me vingar do infrator me defendendo. Então, olha que interessante. Eu posso saber que estou diante de uma paisagem objetiva de legítima defesa porque reconheço a existência de uma agressão injusta. Mas a minha vontade na execução da ação de defesa não é uma vontade direcionada ao ânimo de defender, e sim ao ânimo de matar, ao ânimo de lesionar, ao ânimo de me vingar do autor da agressão. Então, para essa teoria, uma teoria defendida pelo Roxin, por exemplo, basta o conhecimento da existência de elementos objetivos independentemente do ânimos do autor. Enquanto Veld só vai sustentar que é necessário que, além do conhecimento, o sujeito haja com a vontade, com a finalidade ultradefensiva de realização da causa de justificação da ilicitude penal. Agora, há uma outra teoria minoritária no Brasil, defendida pelo Zaffaroni, pelo Juarez Tavares, que sustentam que as causas de exclusão da ilicitude são aplicadas objetivamente. O sujeito não deve necessariamente representar a existência dos elementos objetivos de uma causa de exclusão da ilicitude para ter direito ao direito. Em outras palavras, para o sujeito fazer jus à legítima defesa, ao estado de necessidade, é necessário que ele saiba que está diante dos elementos objetivos habilitadores do estado de necessidade da legítima defesa? Não. Para essa corrente, a lógica do princípio da legalidade é diferente no exame dos tipos penais permissivos. Por quê? No tipo penal proibitivo, o elemento subjetivo ele atende a uma dogmática funcional redutora do Estado. No tipo penal proibitivo, a limitação subjetiva à vontade do agente é uma fórmula de redução do tipo penal. Eu só posso imputar o tipo penal ao sujeito se houver consciência e vontade de realização do delito. Então, consciência e vontade são elementos redutores da habilitação do poder de punir do Estado. Nos tipos penais permissivos da legítima defesa, do estado de necessidade, essa fórmula atua de maneira diferente. Quando eu quero reconhecer a existência de uma causa de exclusão da ilicitude, não é necessário, para diminuir dogmaticamente a aplicação do direito penal, a existência de causas de exclusão da ilicitude. Por exemplo, eu pego a minha arma e disparo contra a porta. Eu disparo contra a porta querendo matar a minha mulher, querendo matar o meu marido, que naquele momento estava retornando à residência para me violentar. Mas na realidade eu mato um estuprador. Havia ali um estuprador entrando na residência e eu disparo a arma de fogo para matá-lo. Eu sabia que estava diante da ação de um estuprador? Eu sabia que estava diante de uma agressão injusta atual? Não. Mas, no final do dia, eu não cumpri a função do direito penal, que é a tutela de bem jurídico? Sim. Então, quer dizer, eu agi de maneira racional, eu cumpri racionalmente as determinações do direito penal, que é a proteção de bem jurídico, mesmo sem saber. Para o direito penal, não importa nas causas de exclusão da ilicitude se o sujeito age com consciência real da existência da agressão, porque do ponto de vista objetivo, a sua ação cumpre uma determinação do direito penal, que é uma racionalização do poder de punir do Estado. Eu racionalizei objetivamente o poder de punir do Estado. Então, para o Zaffaroni, para o Juarez Tavares, não existiria desvalor penal na conduta daquele que objetivamente
está diante de uma causa de exclusão da ilicitude. Eu não preciso saber que eu tenho um direito para fazer jus à positividade de um direito. É isso que esses autores vão sustentar. O Juarez Tavares vai além. O Juarez Tavares, inclusive, ele utiliza esse raciocínio da análise objetiva das causas de exclusão da ilicitude para reconhecer a possibilidade de causa de exclusão da ilicitude culposa. Eu posso aplicar uma causa de exclusão da ilicitude culposa para o sujeito? Existe legítima defesa culposa? Existe estado de necessidade culposos? Para o Juarez Tavares, sim. Exemplo: estou dirigindo com meu veículo a 150 km por hora. E, em razão de não observar o dever objetivo de cuidado, eu atropelo uma pessoa que está naquele momento ingressando dentro do seu veículo. Então eu atropelo a pessoa que está entrando dentro do seu veículo. Quando a polícia chega, verifica-se que, na realidade, aquela pessoa que estava ingressando no veículo era um ladrão. Era um autor de furto que estava subtraindo coisa alheia móvel para si. A pergunta é: o causador do acidente estava em legítima defesa culposa de terceiro. Ele, sem saber que o veículo estava sendo subtraído, agiu ao violar o dever objetivo de cuidado em legítima defesa do outro. É possível uma legítima defesa culposa? Para o Juarez Tavares é. Para o Juarez Tavares é possível legítima defesa culposa, estado de necessidade culposo, porque não existe na habilitação do tipo penal permissivo a existência da vontade, a necessidade da consciência atual do exercício de uma causa de exclusão da ilicitude. Basta que objetivamente o indivíduo faça justiça à aplicação de uma causa de exclusão da ilicitude. Portanto, esta é a doutrina minoritária no Brasil que sustenta pela dispensabilidade das causas de exclusão da ilicitude, porque não haveria uma racionalização do poder de punir do Estado. O indivíduo, ao fim e ao cabo, conseguiria cumprir a programação do direito penal referente à tutela de bem jurídico. Vamos à legítima defesa agora, que está no Código Penal, no artigo 25. Artigo 25. Considera-se em legítima defesa quem, valendo-se moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente para a tutela de direito seu ou de outrem. Então, a legítima defesa é uma reação, uma resposta defensiva a uma agressão atual e injusta, valendo-se de meios moderados e necessários. É isso que reza o artigo 25 do Código Penal. Agora, o que é agressão? Se nós tivéssemos que conceituar a agressão, nós podemos definir a agressão como uma ação humana voluntária. Uma ação humana voluntária dominada ou dominável pela vontade do sujeito. A agressão é sempre uma ação de natureza humana violadora de bem jurídico. Portanto, animais não protagonizam agressões para oposição da legítima defesa. Uma ação praticada por um animal dá aso a estado de necessidade, mas não a legítima defesa, porque a legítima defesa somente é uma repressão a agressões de natureza humana. Ah, professor, mas se um indivíduo atiçar um animal feroz para ele agredir um ser humano, eu estou em legítima defesa? Depende. Depende do seu objeto de análise. Contra o indivíduo que instrumentaliza o animal como uma arma em suas mãos, eu estou em legítima defesa. Então a pessoa pega um pitbull, tira a coleira e joga o pitbull contra a minha direção. Contra a pessoa eu estou em legítima defesa. Mas contra o animal eu estou em estado de necessidade defensivo. Contra o animal eu estou em estado de necessidade. Logo, percebam que é possível a existência concomitante de duas causas de exclusão da ilicitude simultâneas.
eu estou simultaneamente em estado de necessidade e legítima defesa. Legítima defesa contra a agressão humana, estado de necessidade contra a fonte de perigo que representa o animal. Muito bem? Então, a agressão é sempre uma ação humana. Esta agressão, a doutrina discute, pode ser dolosa ou culposa. A agressão ela pode ser uma ação com consciência e vontade ou pode ser uma agressão simplesmente culposa. Exemplo, o indivíduo, ao não observar o dever de cuidado, dirige perigosamente próximo a um colégio. Eu poderia pegar a arma de fogo e exigir que a pessoa parasse o carro, porque ela está realizando uma agressão de natureza culposa contra a incolumidade pública de terceiros. Agora, existem autores que só admitem a legítima defesa dolosa, não admitem a legítima defesa culposa. Essa é a posição, por exemplo, do Francisco Munhoz Conde, do Taipa de Carvalho. São autores que sustentam que a legítima defesa somente pode ser reconhecida para combater agressões dolosas. Agressões culposas não dariam condições para o reconhecimento da resposta defensiva da legítima defesa. Por quê? Ora, qual é a finalidade da legítima defesa? Uma das finalidades da legítima defesa é uma finalidade preventiva de delito. A legítima defesa teria uma função preventiva de crime. Como assim? Ela funcionaria como uma advertência para o agressor. Agressor, se você me atacar, eu poderei me defender independentemente de proporcionalidade. Eu vou poder me defender com meios necessários para acabar com a agressão. Então, se você vier me bater e eu tiver com uma arma de fogo, eu posso disparar contra você. Isso é uma advertência para o agressor, que o defensor poderá se valer dos meios necessários para pôr termo à agressão. Então, isso é um convite ao agressor a abandonar a agressão. Quer dizer, peraí, se o defensor não está limitado por balizas de proporcionalidade na sua resposta defensiva, é melhor eu não atacá-lo, porque eu vou sofrer as consequências do mal da resposta defensiva sem limite. Então, a legítima defesa ela somente caberia para agressões dolosas. Por quê? Para agressões culposas, o defensor ele estaria limitado pela proporcionalidade, porque na agressão culposa não existe a vontade de lesionar um bem jurídico. Daí a resposta defensiva está limitada pela proporcionalidade dentro do estado de necessidade. Agressões culposas não dão aso à legítima defesa. Agressões culposas dão aso a estado de necessidade, porque no estado de necessidade você tem um juízo fino de proporcionalidade. Esse é o segundo entendimento, é um entendimento minoritário. Um entendimento majoritário que prevalece no Brasil é que a legítima defesa pode ser performada tanto contra agressões dolosas, bem quanto contra agressões culposas. O legislador, no artigo 25, ele falou só em agressão. Ele não limitou a agressão à natureza dolosa do fato. Portanto, ela não deve ser intencional. Agressões culposas também podem habilitar a legítima defesa. Ainda dentro da paisagem da agressão, pergunta-se: a agressão ela pode se dar contra uma ação e omissão ou somente contra uma ação? Novamente, uma divisão doutrinária. Doutrina majoritária entende que a agressão aqui ela pode se dar por meio de uma conduta positiva, bem como diante de uma conduta negativa. Por exemplo, o indivíduo coloca uma arma de fogo na cabeça de uma mãe, obrigando ela a alimentar o filho recém-nascido. Então, a mãe é a agente garantidora do resultado, ela tem o dever de evitar o homicídio, a morte, né?
e alguém obriga ela a alimentar a criança. Um carcereiro que se recusa a cumprir um alvará de soltura. Pode o advogado ali constranger o carcereiro, mediante a existência do alvará de soltura, a abrir a cela? Então, quer dizer, diante de uma omissão, seria possível também a oposição da legítima defesa. Entendimento dominante no Brasil. Agora, há autores minoritários, aqui por exemplo Luiz Regis Prado, que sustenta que a agressão ela demanda a existência de um processo de causalidade positivo, que não seria possível legítima defesa em face da omissão, mas novamente é um entendimento minoritário. O entendimento que prevalece é a possibilidade da legítima defesa contra agressões, bem contra omissões, sobretudo quando essas omissões forem por parte de agentes garantidores do resultado. Bom, segundo elemento da legítima defesa. A legítima defesa, além de ter uma agressão, essa agressão deve ser injusta. Quando eu falo que uma agressão ela é injusta, isso significa dizer que ela é contrária ao direito. Uma ação contrária ao direito, não necessariamente contrária ao direito penal. Ela não precisa ser uma agressão típica. Se você fura o meu lugar na fila do supermercado, eu posso empurrá-lo e constrangê-lo a voltá-lo para o lugar da sua fila. Se você furta um bombom de 40 centavos, que é uma conduta atípica pela insignificância, o segurança da loja pode prender o sujeito. Então, basta que a conduta seja contrária ao direito na sua integralidade. Não é necessário que a conduta seja contrária ao direito penal. Então, a ação ela é injusta. Toda ação injusta autoriza a existência da legítima defesa. Agora, cuidado, nem sempre o princípio da afirmação do direito contra o injusto será válido. Há algumas paisagens que a legítima defesa ela está restrita em razão de um limite ético-social. É o que alguns autores chamam de elemento normativo da legítima defesa. Existe ali uma permissibilidade restrita da legítima defesa a depender do contexto social. O exemplo que o Juarez Serino nos traz. Uma criança entra num quintal de uma residência para furtar uma laranja. O proprietário da residência, avistando a criança furtando a laranja, ele é cadeirante, ele pega uma espingarda e dispara para matar a criança. Ele estava em legítima defesa? A criança praticava uma agressão injusta. A criança agiu contra o direito, ela estava praticando uma ação típica de furto. Pode o dono da residência matar a criança? Não, porque existe um limite ético-social que restringe o alcance normativo da legítima defesa. Nem toda ação injusta pode ser repelida pela afirmação do direito. A dificuldade é entender qual é o limite ético-social para restringir a ação de legítima defesa. A dificuldade é aonde cravar a permissibilidade. Porque esse elemento da criança ele é muito claro, porque ele está numa zona de extremo. Agora, há outros cenários mais cinzentos que não fica tão claro saber qual é o limite ético-social necessário para negar a afirmação do direito contra uma agressão injusta. Tá? Nós estamos falando de agressão injusta, portanto, não é possível a existência de legítima defesa real contra legítima defesa real. Cabe a legítima defesa real para reprimir uma outra legítima defesa? Podem simultaneamente duas pessoas estarem em legítima defesa? E a resposta é um redondo não. Não podem duas pessoas par e passo estarem em legítima defesa. Por quê? Ora, se a legítima defesa é uma causa de exclusão da ilicitude e é uma conduta conforme ao direito, ela não pode habilitar uma outra legítima defesa. A legítima defesa ela sempre floresce de uma ilicitude. A legítima defesa ela sempre está baseada numa ação contrária ao direito penal. Logo, é impossível a existência de legítima defesa real contra legítima defesa real. Deve existir uma agressão injusta preliminar, dando
nascimento à legítima defesa. Agora, por outro lado, é possível a legítima defesa real contra a legítima defesa putativa. Legítima defesa real e legítima defesa putativa podem coexistir. Por quê? A legítima defesa putativa, aí dependendo da teoria que você trabalha, a gente vai ver na aula de teoria do erro, ela não exclui a ilicitude da conduta do sujeito. A legítima defesa putativa, a depender da teoria que se adote, a teoria extremada da culpabilidade, por exemplo, vai excluir a culpabilidade. Então eu tenho um injusto penal, mas um injusto não culpável. Então, legítima defesa putativa contra legítima defesa real é admissível. O que não se admite é legítima defesa real contra legítima defesa real. Legítima defesa e aberratio ictus. Como é que tem cabimento? Como é que é essa hipótese? Eu estou em legítima defesa e erro o disparo da arma de fogo atingindo um terceiro. Como é que o direito penal vai representar esta minha situação? Para a doutrina majoritária, nós aplicamos, nesse caso, a regra da teoria da equivalência normalmente. Então, pelo artigo 20, parágrafo 3º, eu vou responder como se tivesse acertado a vítima virtual. Ora, se diante da vítima virtual eu estava em legítima defesa, se diante da agressão eu estava em legítima defesa, esta legítima defesa será reproduzida contra o terceiro que eu acertei. Então eu continuo em legítima defesa. Agora, essa teoria ela cria um problema. Por quê? Se eu estou em legítima defesa contra o terceiro, eu não admito que esse terceiro reaja à minha agressão. Porque se eu estou em legítima defesa, nós acabamos de ver que não existe legítima defesa real contra legítima defesa real, esse terceiro seria obrigado a suportar o injusto. Portanto, o Juarez Tavares entende que melhor seria reconhecer a pessoa que está em erro por aberratio ictus o estado de necessidade, porque aí eu estaria diante de um estado de necessidade para reprimir outro estado de necessidade por parte do indivíduo. Então, aqui na legítima defesa, na aberratio ictus, não haveria verdadeiramente uma legítima defesa, mas um estado de necessidade para admitir a possibilidade do terceiro que é alvejado pelo disparo também habilitar uma causa de exclusão da ilicitude.